não usamos o termo palavra em referência a uma unidade da língua, falada ou escrita, mas os gregos usavam de um modo bem mais amplo naquela época. Logos, proporicos, palavra que saía de uma pessoa. É assim que usamos o termo. E logos, em dialetos, a palavra que ficava com a pessoa, parecido com a nossa razão, indicava o raciocínio, a parte racional da nossa natureza. Por isso, pensavam em um logos, uma palavra que perpassa todo o universo, algo como uma alma mundial, né? Os judeus não via esses dois sentidos, mas algumas nuances judaicas importantes no contexto da maneira que João usa o termo. Então, tem várias passagens bíblicas no Antigo Testamento que falava, né, desse termo. Um exemplo em Provérbios 8, 22 ao 30, vai falar: o Senhor me possuía no início de sua obra, antes de suas obras mais antigas. Então, nessa palavra, vai falar da sabedoria. E eles relacionavam a sabedoria como a palavra mesmo, no sentido. Não é fácil saber até que ponto as pessoas tomavam essas passagens em sentido literal. Mas não há dúvida de que pensadores judeus do primeiro século especulavam sobre a sabedoria como um ser celestial. Então, lá está falando de sabedoria. Então, eles relacionavam que a sabedoria era um ser celestial, né? E no Salmo 33, versículo 6, fala: os céus, por sua palavra, se fizeram. Há poder na palavra de Deus. A palavra quase tem existência própria. De tanto se usar esse termo, né? Quando vemos que a palavra do Senhor veio sobre este ou sobre aquele profeta, né? Então, em inúmeras vezes você vai ouvir na Bíblia falar: a palavra do Senhor foi dirigida ao profeta Isaías, foi dirigida ao profeta tal, entendeu? Então, há uma existência no termo palavra, né? Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que se apraz e prosperará naquilo para que eu designei. Isaías 55, 11. Então, nós estamos vendo aqui o poder da palavra, né? Portanto, aqui vimos... de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Isaías 2, 3 e Miqueias 4, 2. Então, nós vamos ver vários termos na palavra de Deus. Na Bíblia também diz que tudo passará. A única coisa que permanecerá são as palavras do Senhor. E naquela época também a lei ocupava um lugar muito importante nos estudos dos rabinos, que eles também relacionavam a lei com a palavra, né? Então, eu fui procurar entender um pouco sobre Tarjus, né? Que quer dizer, era uma forma nominal em hebraico que pode ser entendida como uma tradução, né? E também os meron, que é o mesmo sinônimo do vocabulário hebraico, que é davá, que significa palavra, né? Então, nós descobrimos que não se pronunciava... Bom dia, a paz do Senhor, a todos os irmãos, e bom dia ao professor José Ribeiro. Estamos aqui dando continuidade ao trabalho que foi nos dado.
Cada um ficou com seus respectivos tópicos, né? Eu fiquei junto com a irmã ali, o tópico da palavra. Vou dando continuidade ao trabalho da palavra do Evangelho de João, né? E muitos entendem que a palavra filo é uma parte mais importante do contexto em que João fez o uso do termo. Esse grande judeu de Alexandria usou muito o termo logos em sua combinação incomum do pensamento do Antigo Testamento e da filosofia grega, certo? E ele falava do Logos como um segundo Deus, mas às vezes aplica o termo ao único Deus em ação. C.A. Dodge considera o Filho muito importante para entendermos João e afirma, por exemplo, que as palavras de abertura de João são inteligáveis apenas se admitirmos que Ios, apesar de trazer consigo as conotações da palavra do Senhor do Antigo Testamento. Também um sentido semelhante ao do estoicismo, modificado por Filo, paralelo às ideias de sabedoria em outros autores judeus. É possível dizer outras coisas nesse sentido. Este estudo, porém, não é exaustivo. É suficiente indicar que a palavra era um conceito importante para os leitores de João. Tenha seu contexto sido judeu ou grego. William Temple disse que Logos, para judeus ou para gentios, representa o fato dominante do universo como autoexpressão de Deus. Pois é. Então, Filho, João diz, que ele é um Logos também. Ele é representado como o segundo Deus. Tá bom? E eu deixo aqui minhas palavras. E eu sei que foi muito importante estar nesse exato momento aqui explicando esse vídeo, mas já deu, foi certo, e seguir em frente. E que Deus possa abençoar todos os outros irmãos do grupo. E amém. Obrigado, professor, pela oportunidade. E já deu, foi certo. Um abraço. Tchau. Boa noite, graça e paz. Dando continuidade ao assunto, falarei um pouco sobre Jesus é o Cristo. Bem, a maior parte do Evangelho de João, né, é dedicada a relatar os fatos da trajetória de Jesus Cristo,
sobretudo suas palavras, durante seus últimos dias. Há indícios de que o propósito de João tinha sido, inspirar aos cristãos a permanência na fé e em Jesus Cristo como Filho de Deus, né? E ainda ressaltar que por meio dele a humanidade é salva. Bem, está escrito em João 3,16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Bem, ao fim dos 21 capítulos, do livro, termina com a afirmação, a exaltar a grandeza das ações de Jesus, como está escrito em João 20:31. Jesus fez ainda diante de seus discípulos muitos outros sinais que não se acham escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para crer que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. E também em João 21:25, há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio que nem o mundo inteiro caberia os livros que seriam escritos. João leva adiante o pensamento quando chega a tentativa de Felipe para convencer Natanael de vir até Jesus, Felipe assegura o seu amigo que ele e os outros encontrarão aquele de quem o Antigo Testamento dará testemunho, aquele de quem Moisés escrevera na sua lei, e bem como os profetas e seus escritos, em João 45. Ao iniciar a sua vida pública, Jesus começa lentamente a escolher os seus discípulos, também, que à medida que atendiam, o chamado, largavam tudo e continuavam a caminhada junto com ele. Assim, dentre os discípulos de João Batista, tem o André, chamado por Jesus, chama Pedro e Felipe, e este chama Natanael. Natanael, diante da origem humilde, de Jesus Cristo, manifesta sua incredulidade. Então, vamos complicado. Em seu capítulo seguinte, João registra em que Jesus expulsa os mercadores do templo. Mais uma das questões que ocorre durante a trajetória de Cristo, que Jesus expulsou no caso os mercadores, porque estavam usando o templo da casa de Deus para fazer negócio e roubar o povo. Eles não tinham respeito pela casa de Deus, de seu Pai. Depois da entrada triunfal em Jerusalém, Jesus subiu ao templo. Ele viu muitas pessoas no pátio, no templo, comprando e vendendo animais e trocando por dinheiro. Zangado, Jesus derrubou mesas, expulsou animais e comerciantes com chicote. Em Marcos 11:15-16 está escrito. E os chefes dos sacerdotes ficaram muito irritados com essa atitude de Cristo. Mas não podiam fazer nada, porque o povo estava a favor de Cristo, estava apoiando a Cristo. Jesus explicou porque expulsou os mercadores, subiu ao templo e viu muitas pessoas no pátio, no templo, comprando e vendendo animais, trocando dinheiro. Ele, muito zangado, derrubou mesas, expulsou os animais
os comerciantes. E em Marcos, né, está dizendo um pouco mais a fundo isso, né, Marcos 11, 15 e 16. E os chefes, né, das sacerdotes ficaram muito irritados com a atitude, né, de Jesus, mas não poderiam fazer nada, porque ele tinha o apoio do povo. E Jesus explicou, né, por que expulsou esses mercadores. O templo, ele deveria ser o lugar especial onde as pessoas podiam vir para orar em paz. Mas os comerciantes estavam tomando, né, o templo em um mercado barulhento. E está escrito em Lucas 19:46. Eles se apoiavam, eles se aproveitavam, na verdade, né, dos peregrinos, vendendo os animais para os sacrifícios e trocando, né, o dinheiro para os impostos no templo a preços muito altos. E os mercadores já estavam roubando o povo dentro da casa de Deus. Isso é inaceitável, inadmissível. E voltando, né, ao João Batista, depois da conversa de Jesus com Nicodemos, né, alguns seguidores deles estavam incomodados com o sucesso de Jesus. Mas João Batista lembrou-lhes, né, que ele dissera antes não ser o Cristo, apenas foi enviado à frente dele. Está escrito em João 3:28. Há novamente especulações messiânicas na festa dos tabernáculos. Algumas pessoas se perguntaram se os líderes, né, tinham chegado à conclusão de que Jesus, na verdade, era o Cristo, porque não disseram nada quando Jesus ensinava abertamente. Está escrito em João 7:26. Outros, porém, né, objetavam que, quando o Cristo viesse, ninguém saberia de onde ele era. Dessa perspectiva, Jesus não podia ser o Cristo, porque era de conhecimento público de onde ele vinha. Depois disso, houve pessoas que consideravam Jesus Messias, né, com a base em seus milagres, está escrito em João 7:31, e houve outras, né, outros discordavam, né, que ele fosse o Messias, porque ele vinha da Galileia, pois pensavam que o Messias viria, né, de Belém. Está escrito no versículo 41-42. Com certeza eles eram diferenciados, né, dos mencionados anteriormente, que não sabiam, né, na verdade, de onde Messias viria. Versículo 27. Novamente temos a ironia de João. Ele não se deteve, né, para refutar a objeção, mas quem conhecia de fato os fatos sabiam que Jesus nascera em Belém. A própria objeção que eles faziam era uma prova de que ele é o Messias de Deus. Certo? E vou ver se eu pulo mais um pouquinho aqui para ser um pouquinho mais rápida. E em um episódio, né, intrigante, um pouco intrigante, né, perto do fim do ministério público de Jesus, ele previu sua morte nesses termos, né? Eu, quando for levado da terra, atrairei todos a mim. Está escrito em João 12:32. Isso confundiu algumas pessoas da multidão, que disseram: nós temos ouvido falar da lei de Moisés, né? A lei que o Cristo permanece para sempre. E como dizes tu, ser necessário que o Filho do Homem seja levado? O simples fato de eles falarem, né, do Cristo já é interessante. O termo não foi usado na discussão precedente, na verdade, desde o capítulo 11:27, né? Os que perguntavam, né, os que perguntam, dão a entender que Jesus às vezes a alegação, né, em Jerusalém.
às vezes essa, né, no caso, essa alegação em Jerusalém. Talvez, a gente desculpa, talvez eles, né, tivessem tirado conclusões da entrada triunfal, né, descrita antes, neste capítulo, né. Eles, no caso, que o autor escreveu sobre, né, no caso, sobre esse assunto, eles interferiam, né, ou melhor, eles interferiam, que isso apontava para um conquistador triunfante, e não era fácil harmonizar isso com a morte de Jesus. Não é fácil explicar porque eles pensavam que o Cristo viveria para sempre, pois eles apoiam, né, a lei, e não se faz uma afirmação nessa parte, né, das Escrituras. No judaísmo, porém, havia quem defendesse, né, essa posição. Por exemplo, em Enoque, capítulo 49, 62, 14, né? Se bem que não se pode ser generalizado, né? Alguns pensavam que o Messias iria morrer, né? O que João nos está deixando ver é que sem que Jesus, né, fizesse alguma coisa, alguma afirmação clara, a multidão em Jerusalém tinha a ideia de que ele se considerava Messias e não conseguiam encaixar isso com a sua morte. Pois é, agora estarei dando